coração. Que Deus abençoe, é sempre uma honra estar aqui. Vejo grandes amigos aqui na cidade de Valparaíso, pessoas a qual temos bastante admiração. Então é sempre motivo de alegria estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero que os irmãos, por gentileza, abram a vossa Bíblia comigo no livro de Joel, capítulo de número 2, e versículo de número 28. Livro do profeta do avivamento, profeta Joel, capítulo número 2, e o versículo de número 28, para a honra e a glória do Senhor. A mocidade e os adolescentes também estão de parabéns por esse trabalho lindo realizado. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês possam continuar firme. A palavra do Senhor diz: jovens, vos escolhi porque sois fortes. Graças a Deus por isso. Livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28, diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Com a Bíblia ainda aberta, voltando aqui no livro de Daniel, capítulo de número 6, e o versículo de número 25. Livro de Daniel, capítulo de número 6, e o versículo de número 25, para a honra e a glória do Senhor, que diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isso faço decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Que Deus, somente esses versículos, para a honra e a glória do Senhor. Eu quero que você, por gentileza, aqui nessa noite, olhe para o irmão que está do seu lado e diz: a partir de agora, não converse mais comigo, porque iremos ouvir a palavra do Senhor falar conosco. É sempre uma reverência ouvirmos Deus falar em nossas vidas. Quando eu estava orando ao Senhor, assim que eu recebi dos irmãos o tema dessa campanha, eu fui orar a Deus e pedi ao Senhor uma palavra para que eu pudesse ministrar ao coração daqueles que estariam aqui nessa noite. E eu orei a Deus, busquei ao Senhor, clamei ao Senhor, li a palavra de Deus. E quando eu me deparei com o versículo 28 do capítulo 2 de Joel, meu coração se emocionou muito em saber que ainda há igrejas que têm falado a respeito do Espírito Santo do Senhor. Graças a Deus, porque pessoas, Deus tem colocado no coração de líderes, homens e mulheres de Deus, para que falam a respeito do Espírito Santo, que é fundamental em nossa vida. Quando eu li o versículo 28 do livro de Joel, eu comecei a pedir para Deus uma mensagem que avivasse nossos corações, uma mensagem que nos fizesse sair daqui hoje cheios de poder, cheios de graça, cheios de glória. O que Deus me deu foi fazer entender o que estava acontecendo momento antes de Daniel entregar essa profecia ao povo de Jerusalém e de Judá. Se você olhar o capítulo 1 de Daniel, de Joel, você vai ver que a situação que Joel estava enfrentando não era uma situação bastante favorável ao povo naquela época. Joel, esse mesmo profeta que estava profetizando o derramamento do Espírito Santo que viria sobre toda a carne, que se cumpriria no dia de Pentecostes, alguns anos mais tarde, era o mesmo Joel que, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, no capítulo 1 do seu livro, era um homem que estava entristecido em ver a situação de Judá e a situação de Jerusalém. Para você entender o que estava acontecendo com Judá e com Jerusalém naquela época, a
Bíblia diz que o próprio Joel, ele chamou os anciões, chamou os homens mais idosos, chamou os jovens e disse: olha, eu quero que vocês tragam à memória se algum dia, alguma época, em algum ano passado, vocês ouviram falar que houve tal devastação como essa que está vendo aqui agora. Ele diz mais: eu quero que vocês façam a narrativa daquilo que vocês estão vendo. Eu quero que vocês contem para os seus filhos, e os seus filhos contam para os seus netos, e esses passam de geração em geração. Mas o que estava acontecendo para que Joel dissesse isso? Haveria dois grandes problemas dentro de Judá e de Jerusalém naquela época. Um problema era um problema atual, e outro era um problema grave que ainda viria. O problema atual era uma praga de gafanhotos que tinha invadido as plantações, as vegetações do povo de Judá. Era uma praga de gafanhoto que tinha vindo como um grande exército, e tudo aquilo que eles tinham plantado, todo o seu trabalho, até aquele momento tinha sido em vão. Diz a Bíblia que a praga de gafanhotos ela foi tão devastadora que no versículo 6 do capítulo 1 de Joel, o próprio Joel começa a dar característica a esse gafanhoto. Ele diz que os dentes dele são como dentes de leão, e a queixada como queixadas de uma leoa. São mais rápidos do que cavalos, são mais velozes do que as raposas. Joel está dizendo que uma praga de gafanhoto haveria acabado com tudo aquilo que Israel tinha conseguido, tudo aquilo que Judá tinha conseguido, todas as suas bonanças, todas as suas finanças estavam indo de água abaixo, porque existia um grande problema dentro de Judá. Havia um pecado ali em que impedia que a graça de Deus se achegasse até o povo. O pecado não era a idolatria, o pecado não era o adultério ou a fornicação no templo. O pecado que o povo estava cometendo diante de Deus era se afastar da presença do Senhor, era se afastar do único Deus verdadeiro que tinha livrado eles lá da época do Egito, lá quando eles ainda estavam escravizados nas mãos de Faraó. Durante toda a peregrinação no deserto, Deus abençoou, Deus deu pão, deu água, deu alimento para eles. Essa mesma nação, no capítulo 1 de Joel, tinha se afastado de Deus. Então o próprio Deus, segundo a Bíblia, diz que envia essas pragas de gafanhoto como um exército para acabar com tudo o que Judá tinha conseguido. Eu fui ler e tentar entender o porquê Joel estava dizendo a respeito dessas pragas de gafanhoto. Eu descobri que existe mais de 80 espécies de gafanhoto, a qual o profeta Joel, ele dita 4 aqui. Ele fala do cortador, ele fala do migrador, ele fala do devorador e também do destruidor. Alguns teólogos dizem que são um gafanhoto em 4 fases, outros já dizem que são 4 gafanhotos de espécies diferentes, mas a Bíblia diz que Joel se encontra com essa situação, que era um problema que estava na atualidade, que era um problema que ele estava enfrentando. O problema futuro veria depois, que era o grande e temível dia do Senhor. Esses gafanhotos, ele tem um grande significado para a nossa vida espiritual. Se você for olhar, você vai ver que o gafanhoto cortador, ele não tem outra função na árvore a não ser se alimentar das folhas da árvore. O gafanhoto migrador, ele não tem outra função a não ser se alimentar do talo da folha da árvore. Já o devorador tem uma função mais específica. Além de ele se alimentar das galhas da árvore, ele também tira a casca dessa árvore. Já o devorador, louvado seja Deus, o gafanhoto destruidor, ele tem uma função que é uma função pior do que a das outras 3 que havia passado. A função dele é tirar a clorofila dessa árvore. Nós sabemos que se tirar a clorofila de uma árvore, tira a vida dela, ela morre. O que Joel estava dizendo era que essas 4 espécies de gafanhoto haveriam acabado com o povo de Israel, haveria acabado com Judá. O povo estava desolado. E eu fui ver o que Jesus Cristo diz a respeito da árvore. Ele nos compara com uma árvore. Ele diz mais que toda árvore que é plantada e não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. O próprio salmista Davi, antes de escrever os seus salmos, o primeiro salmo da Bíblia, ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a promessa: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Para como uma árvore. A igreja do Senhor hoje, se nós levarmos para uma situação figurativa, muitas igrejas têm sido essa árvore que
têm sido impregnadas por essas pragas de gafanhoto. A folha da árvore é que traz a beleza à árvore. Ninguém fica admirando uma árvore que não tem folhas. Ninguém fica olhando uma árvore que não tem folhas. É a beleza da árvore. Todo mundo quer ver as folhas, qual seja a sua cor, verde, ou amarelo ou rosa. Louvado seja Deus. O talo da folha da árvore é aquilo que dá crescimento. Se você cortar um talo, ele não cresce mais. A casca da árvore é o aspecto da igreja. Se você tirar a casca de uma árvore, se você machucar ela, nunca mais ela cicatriza como ela estava. Eu quero que você entenda o que Deus está falando com você aqui nessa noite. A igreja está sendo comparada a uma árvore. Muitas pessoas hoje não aceitam mais a Jesus dentro dos ministérios. Pessoas, aleluia, não se convertem mais, não vêm mais para a igreja. Por quê? Porque a igreja está perdendo a sua beleza, está perdendo as suas folhas. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque a igreja está sendo interrompida por um gafanhoto que tem impedido o crescimento dessa tal igreja. Muitas igrejas, aleluia, não crescem mais porque a sua casca foi arrancada, o seu aspecto foi arrancado, a sua aparência foi arrancada. E infelizmente já existem igrejas que estão em um nível de decadência, que perderam a sua alma, que é o desejo de adorar e glorificar o nome do Senhor. Joel enfrenta dois grandes problemas. Um problema era o atual, mas o futuro ainda viria. E Joel, se você olhar o capítulo 1, é como se Joel pegasse um papiro na mão, pegasse uma pena e um tinteiro e saísse andando dentro de Judá, dentro da cidade. E o que Joel está vendo não é uma cidade alegre, não é um povo feliz, não é um povo contente. O que Joel está vendo não é um povo se alegrando com a colheita. Joel está vendo um povo triste e desanimado. Joel está vendo uma jovem que antes de ser tomada pelo seu esposo já estava chorando a sua viuvez. Joel está vendo uma nação inteira em decadência. Joel está vendo um povo inteiro sem graça, sem a glória, sem a unção de Deus. Joel ele tem uma brilhante ideia. Ele vai para o templo do Senhor. Quando ele chega dentro da casa de Deus, eu imagino que veio a memória de Joel, aquilo que Davi tinha escrito, dizendo que na presença do Senhor existe abundância de alegria. Então Joel tem uma ideia: eu vou para o templo, porque lá no templo tem alegria. Lá no templo as pessoas estão contentes, as pessoas louvam, as pessoas regozijam. Quando Joel abre a porta do templo, o que Joel vê não é pessoas alegres e contentes. A Bíblia diz que os sacerdotes estavam entristecidos dentro do templo. Os sacerdotes também estavam tristes, estavam desanimados. Mas por quê? Porque sem alimentação, sem a colheita, não tinha cereais, não tinha vinho, não tinha como eles oferecerem a libação, ou seja, oferta oferecida ao Senhor em sacrifício. E o sacrifício ao Senhor fazia parte da aliança que Deus tinha feito com Moisés. Se não houvesse sacrifício, a aliança estava se rompendo. Se não houvesse sacrifício, o povo estaria perdendo a sua intimidade com Deus, o seu contato com Deus. Por isso que os sacerdotes estavam tristes, porque não tinha como eles oferecerem sacrifício, porque não tinha o que oferecer ao Senhor. A Bíblia diz que eles estavam entristecidos. Uma segunda situação estava acabando com Judá naquela época. Qual era? Era a falta de 3 elementos que não podem faltar no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que estava faltando o trigo, o mosto e o óleo. Elementos estavam se faltando dentro daquele povo, dentro daquela cidade, dentro do templo do Senhor. Mas por quê? Quais são as simbologias disso? O trigo, ele serve para você fazer o pão. Sem o trigo você não faz o pão. Um dia Jesus Cristo ensinando os seus discípulos, ele disse: se o trigo cair na terra, se a semente de trigo cair na terra, se ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto, ela produz. Jesus estava dizendo dele mesmo que ele veio à terra para morrer pela humanidade, e a morte dele traria fruto, que é eu e você que estamos aqui hoje para adorar, exaltar o nome dele, em nome de Jesus Cristo. Jesus estava falando da sua própria fisionomia, dele mesmo: olha, eu vim para morrer, porque se eu não morrer não vai ter fruto. Se eu não morrer, você não vai ser uma igreja avivada que estará fazendo um congresso, uma confraternização no dia 10 de setembro. Se eu não morrer, não vai ter igreja, não vai ter jovem me louvando, me adorando. Então Jesus estava dizendo isso pronto. Mais tarde, ele diz assim: eu sou o pão da vida.